Narração de livro projetado por Cristiane Batista. Inscreva-se. Gratidão. Um sonho de Bismarck. Freud. Em sua obra Gedanken und Erinnerungen, Bismarck cita uma carta que escreveu ao imperador Guilherme em 18 de dezembro de 1881, no curso da qual ocorre o seguinte trecho: a comunicação de Vossa Majestade estimula-me a relatar um sonho que tive na primavera de 1863, nos piores dias do conflito, do qual nenhuma visão humana podia vislumbrar qualquer saída possível. Sonhei, como relatei logo que acordei a minha mulher e a outras testemunhas na manhã seguinte, que cavalgava por uma estreita trilha alpina, com um precipício à direita e rochas à esquerda. O caminho foi se estreitando, de tal modo que o cavalo recusou-se a prosseguir e era impossível dar meia volta ou desmontar, devido à falta de espaço. Então, com o chicote na mão esquerda, golpeei a rocha lisa e invoquei o nome de Deus. O chicote cresceu até atingir um comprimento interminável, a muralha rochosa desmoronou como um pedaço de cenário num palco e abriu-se um caminho largo com uma vista das colinas e florestas, como uma paisagem da Boêmia. Havia tropas prussianas com estandartes, e mesmo em meu sonho me veio imediatamente a ideia de que eu deveria relatar isso a Vossa Majestade. Esse sonho se realizou e acordei regozijante e fortalecido. A ação desse sonho pode ser separada em duas sessões. Na primeira parte, o sonhador viu-se num impasse do qual foi miraculosamente resgatado na segunda. A difícil situação em que cavalo e cavaleiro foram colocados é uma imagem onírica facilmente reconhecível da posição crítica do estadista, que ele talvez tivesse sentido com particular amargura ao ponderar sobre os problemas de sua política na noite anterior ao sonho. No trecho citado acima, o próprio Bismarck utiliza o mesmo símile ao descrever a desesperança de sua situação na época. O significado da imagem onírica, portanto, deve ter sido bem óbvio para ele. Ao mesmo tempo, é-nos apresentado um belo exemplo do fenômeno funcional de Silberer. O processo ocorrido na mente do sonhador com cada uma das soluções tentadas por seus pensamentos esbarrando em obstáculos intransponíveis, ao mesmo tempo que, ainda assim, ele não sabia e não podia desvencilhar-se do exame desses problemas, foi retratado com extrema propriedade pelo cavaleiro que não podia avançar nem recuar. Seu orgulho, que impedia que ele pensasse em render-se ou renunciar, foi expresso no sonho pelas palavras: era impossível dar meia volta ou desmontar. Na qualidade de homem de ação que se empenhava incessantemente e lutava pelo bem dos outros, deve ter sido fácil para Bismarck comparar-se a um cavalo, e, de fato, ele assim fez em muitas ocasiões, como por exemplo em seu célebre dito: um bom cavalo morre trabalhando. Nesse sentido, as palavras "o cavalo recusou-se a prosseguir" significavam nada mais, nada menos do que o fato de que o extenuado estadista sentia uma necessidade de fugir às inquietações do presente imediato, ou, para expressá-lo de outra forma, de que estava no ato de se libertar dos grilhões do princípio de realidade através do sono e do sonho. A realização de desejo, que se tornou tão destacada na segunda parte do sonho, já tinha sido sugerida nas palavras trilha alpina. Sem dúvida, Bismarck já sabia, nessa ocasião, que iria passar suas próximas férias nos Alpes em Gastein. Assim, o sonho, levando-o até lá,
liberou-o de um só golpe de todos os fardos dos negócios de Estado. Na segunda parte do sonho, os desejos do sonhador foram representados como realizados de duas maneiras, indisfarçada e obviamente, e, além disso, simbolicamente. Sua realização foi simbolicamente representada pelo desaparecimento da rocha obstrutiva e pelo surgimento, em seu lugar, de um caminho amplo à saída que ele procurava, em sua forma mais conveniente, e foi indisfarçadamente representada na imagem das tropas prussianas que avançavam. Para explicar essa visão profética, não há absolutamente nenhuma necessidade de elaborar hipóteses místicas, a teoria freudiana da realização de desejo já é suficiente. Já por ocasião desse sonho, Bismarck desejava uma guerra vitoriosa contra a Áustria como a melhor saída para os conflitos internos da Prússia. Assim, o sonho estava representando esse desejo como realizado, justamente como é postulado por Freud, quando o sonhador viu as tropas prussianas com seus estandartes na Boêmia, isto é, em solo inimigo. A única peculiaridade do caso era que o sonhador em que estamos aqui interessados não se contentava com a realização de seu desejo num sonho, mas sabia como obtê-la na realidade. Um aspecto que não pode deixar de impressionar qualquer um que esteja familiarizado com a técnica psicanalítica da interpretação é o chicote que crescia até atingir um comprimento interminável. Já estamos familiarizados com o uso de chicas, bastões, lanças e objetos semelhantes como símbolos fálicos, mas quando um chicote possui ainda a característica mais notável de um falo, que é sua extensibilidade, dificilmente pode restar alguma dúvida. O exagero do fenômeno, seu crescimento até um comprimento interminável, parece sugerir uma hipercatexia proveniente de fontes infantis. O fato de o sonhador ter tomado o chicote nas mãos era uma alusão clara à masturbação, embora a referência não dissesse respeito, é claro, às circunstâncias contemporâneas do sonhador, mas a desejos infantis do passado remoto. A interpretação descoberta pelo Dr. Steckel, de que, nos sonhos, a esquerda representa o que é errado, proibido e pecaminoso, vem muito a calhar aqui, pois bem poderia aplicar-se à masturbação praticada na infância em face da proibição. Entre essa camada infantil mais profunda e a mais superficial, que se relacionava com os planos imediatos do estadista, é possível identificar uma camada intermediária que se relacionava com as outras duas. Todo o episódio de uma libertação miraculosa da necessidade, ao bater numa pedra e, ao mesmo tempo, invocar Deus como auxiliar, tem uma notável semelhança com a cena bíblica em que Moisés extrai água de uma rocha para os sedentos filhos de Israel. Podemos presumir, sem hesitação, que essa passagem, com todos os seus pormenores, era familiar a Bismarck, que provinha de uma família protestante amante da Bíblia. Não seria improvável que, nessa época de conflito, Bismarck se comparasse a Moisés, o líder a quem o povo que ele procurou libertar recompensou com rebelião, ódio e ingratidão. Aqui, portanto, teríamos a ligação com os desejos contemporâneos do sonhador. Mas, por outro lado, o texto da Bíblia contém alguns detalhes que se aplicam bem a uma fantasia masturbatória. Moisés tomou a vara, desafiando a ordem de Deus, e o Senhor o puniu por essa transgressão, dizendo-lhe que ele deveria morrer sem entrar na terra prometida.
o ato proibido de apanhar a vara, no sonho, um ato inequivocamente fálico, a produção de líquido ao golpear com ela e a ameaça de morte. Aí encontramos reunidos todos os principais fatores da masturbação infantil. Podemos observar com interesse o processo de revisão que fundiu essas duas imagens heterogêneas, originando-se, uma, da mente de um estadista de gênio, e a outra, dos impulsos da mente primitiva de uma criança, e que, por esse meio, conseguiu eliminar todos os fatores aflitivos. O fato de que segurar a vara era um ato proibido e de rebelião passou a ser indicado apenas simbolicamente, através da mão esquerda que o praticou. Por outro lado, Deus foi invocado no conteúdo manifesto do sonho, como que para negar o mais ostensivamente possível qualquer ideia de uma proibição ou segredo. Das duas profecias feitas por Deus a Moisés de que ele veria a terra prometida, mas nela não entraria, a primeira é claramente representada como realizada, à vista das colinas e florestas, enquanto a segunda, altamente aflitiva, não é mencionada em absoluto. A água provavelmente foi sacrificada devido às exigências da elaboração secundária, que se esforçou com êxito por fundir esta cena e a primeira numa só unidade, em vez da água, a própria rocha caiu. Poder-se-ia esperar que ao término de uma fantasia masturbatória infantil que tivesse incluído o tema da proibição, a criança desejasse que as pessoas de autoridade em seu ambiente nada soubessem do que havia acontecido. No sonho, esse desejo foi representado por seu oposto, pelo desejo de informar ao rei imediatamente o que acontecera. Mas essa inversão se ajustava de maneira excelente e muito discreta na fantasia de vitória contida na camada superficial dos pensamentos oníricos e numa parcela do conteúdo manifesto do sonho. Um sonho como esse, de vitória e conquista, muitas vezes serve de capa para um desejo de ser bem-sucedido numa conquista erótica. Certas características do sonho, como, por exemplo, a de ter havido um obstáculo ao avanço do sonhador, mas, depois de ele fazer uso de um chicote extensível, ter-se aberto um caminho amplo, poderiam apontar nessa direção, mas elas fornecem uma base insuficiente para se inferir que uma tendência definida de pensamentos e desejos desse tipo teria perpassado o sonho. Temos aqui um exemplo perfeito de distorção onírica totalmente bem-sucedida. O que quer que tenha havido nele de desagradável foi trabalhado, de modo que nunca chegou a romper a camada superficial que se estendeu sobre o sonho como um manto protetor. Em consequência disso, foi possível evitar qualquer liberação de angústia. O sonho foi um caso ideal de desejo realizado com êxito, sem infringir a censura, de modo que bem podemos crer que o sonhador tenha despertado dele regozijante e fortalecido. Como último exemplo, eis aqui,